Shin Ultraman é um filme de 2022 dirigido pelo Higuchi Shinji. O Higuchi ele já tem uma longa carreira no tokusatsu e na animação japonesa. Ele co-dirigiu Shin Godzilla em 2016. Ele foi um dos responsáveis pelos storyboards de toda a série Evangelion. E também ele foi responsável pelos efeitos especiais da trilogia do Gamera da Era Heisei, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. O Higuchi, além de dirigir, ele participou da criação dos storyboards e fez direção de fotografia do Shin Ultraman, em parceria com o Anno Hideaki, que também participou da fotografia e dos storyboards. E o Anno, ele roteirizou, fez design e mais um monte de outras coisas dentro dessa produção do Shin Ultraman. E para quem não conhece o Anno, ele foi o criador de Evangelion, ele foi co-diretor do Shin Godzilla junto com Higuchi, ele foi diretor da série de animação Fushigi no Yumi to Nadia, que foi baseado nos conceitos criados pelo Miyazaki. E antes disso, o Anno ele chegou a trabalhar como um dos animadores do Macross original. E o que o Higuchi e o Anno fazem em Shin Ultraman é propor uma releitura para Ultraman. Para quem não faz ideia do que é Ultraman, isso nos remete lá ao Tsuburaya Eiji. O Tsuburaya foi o diretor de efeitos especiais do Godzilla original de 1954 e de várias outras produções da Toho, ali durante as décadas de 1950 e 1960. E o que hoje é conhecido como Tokusatsu é uma tradição do audiovisual japonês que parte de temas fantásticos e usa técnicas de narrativa, de efeitos especiais, de edição e de montagem criadas pelo Tsuburaya ou derivadas e adaptadas das técnicas que o Tsuburaya criou. Então o Tsuburaya Eiji é o grande pai do Tokusatsu. E no meio dos anos 60, o Tsuburaya decidiu criar uma produtora própria, que é a Tsuburaya Pro, e uma das obras que ele produziu foi uma série em 1966 chamada Ultra Q. Ultra Q era uma série com temática fantástica, em que cada episódio acontecia um caso estranho, um caso bizarro, geralmente envolvendo uma criatura, que poderia ser um kaiju ou mesmo um extraterrestre. E personagens humanos tentavam investigar e lidar com os problemas causados por essa criatura fantástica, que podia ser uma fera ou por esse extraterrestre que aparecia na Terra. Ainda em 1966, o Tsuburaya criou uma sequência para Ultra Q, que é a série Ultraman, que durou entre 1966 e 1967. Em qual o Tsuburaya basicamente pegou esse universo que ele havia criado em Ultra Q e inseriu um super-herói nesse contexto. Em Ultraman foi criado a Patrulha Científica, que é um órgão que é responsável por investigar esses casos bizarros, misteriosos, envolvendo monstros, criaturas fantásticas e coisas desconhecidas. E durante um desses casos, em que tem um avistamento de um OVNI, um dos membros da Patrulha Científica, que é o Hayata, ele sai para investigar numa nave e a nave dele acaba colidindo com o OVNI. E o que acontece é que o OVNI com que a nave do Hayata colide é a nave espacial do Ultraman. O Ultraman ele é um gigante da Terra da Luz, que fica na nebulosa M78, que veio para a Terra perseguindo o criminoso espacial Ben-Lar. Nessa perseguição, ele acaba colidindo com a nave do Hayata, o Hayata é gravemente ferido e o Hayata tá para morrer, e o Ultraman, para salvar a vida do Hayata, ele acaba se fundindo com o Hayata. Então o Ultraman, esse alienígena da Terra da Luz, e o Hayata, eles se fundem e se tornam um ser só, que é formado por dois. Então o Hayata ele continua vivendo a vida dele normal, como membro da Patrulha Científica. Quando tem um problema muito grande, geralmente envolvendo uma criatura poderosa demais, grande demais, com que eles não conseguem lidar, o Hayata aciona a cápsula beta e assume a forma do Ultraman, e o Ultraman assume o controle do corpo, lida com o problema, e depois disso ele volta a ser o Hayata. E depois de Ultraman, a Tsuburaya criou várias séries que são continuações, sequências, derivadas, histórias paralelas ao Ultraman, criando toda uma franquia baseada nessas séries. E a proposta do Higuchi e do Anno em Shin Ultraman é fazer uma releitura do Ultraman original. O Higuchi e o Anno, eles já tinham trabalhado juntos em Shin Godzilla em 2016, que é uma releitura do Godzilla. E o Anno, ele queria fazer a versão dele de Ultraman, que ao mesmo tempo tivesse algumas conexões com a versão dele do Godzilla. Só que o Godzilla pertence a Toho e o Ultraman pertence a Tsuburaya. São propriedades intelectuais de empresas diferentes. Então ele não poderia associar diretamente as duas coisas. Só que o Shin Ultraman acabou sendo uma coprodução entre a Tsuburaya, o Kara, que é o estúdio do Anno, e a própria Toho. Então o Anno conseguiu fazer algumas relações entre os dois filmes, apesar delas serem mais indiretas. Mas a princípio vamos começar pelo título, Shin Ultraman. O Shin Ultraman tem esse título por causa do Shin Godzilla que o Anno e o Higuchi tinham feito antes. E esse Shin, ele é intencionalmente ambíguo, porque eles usam o termo Shin antes do Godzilla e antes do Ultraman, só que eles usam a escrita silábica e não usam nenhum ideograma. Só que existem vários kanji, vários ideogramas
que são lidos como Shin, mas têm significados, sentidos bem diferentes. E como eles intencionalmente omitem o ideograma, eles acabam estabelecendo um título que tem múltiplos sentidos. Então Shin, esse Shin poderia ser de novo, poderia ser um novo Ultraman. Esse Shin, ele também pode ser de verdadeiro, de real, o Ultraman verdadeiro, o real Ultraman. Ou esse Shin poderia ser até mesmo de divino, Ultraman divino. Então o título, ele é intencionalmente ambíguo. E o Anno, ele é um autor que ele tem uma forte influência kafkaniana, em mais de um sentido. Tanto na questão das discussões entre as tensões entre pai e filho, que é uma coisa que está bastante presente na obra do Kafka e que a gente vê muito no Evangelion do Anno, por exemplo, em que todos os personagens têm problemas com seus pais e eles se definem e criam a própria imagem a partir dessas questões que eles têm com os próprios pais. Como ele também é kafkaniano pela questão de como Kafka lida com a burocracia. A questão do impacto das relações todas burocratizadas dentro da sociedade japonesa é algo que aparece bastante na obra do Anno. Aparece bastante, por exemplo, no Shin Gojira, que o Anno e o Higuchi fizeram juntos, em que os personagens eles acabam se escondendo atrás do aparato burocrático do Estado para eles não terem que tomar decisões que podem ter consequências. Então eles usam a burocracia para se esconder e transferir as responsabilidades uns para os outros. Então a questão da burocracia ela vai aparecer bastante aqui em Shin Ultraman também, só que de um jeito diferente de como ela aparece em Shin Gojira. Aqui vai ser menos os personagens se escondendo atrás dela, e sim como essa burocracia ela está inserida em todos os níveis das relações sociais. E ela acaba sendo o fator que media todas as interações humanas e todas as relações entre as pessoas dentro dessa sociedade. E essa questão da burocracia a gente pode ver inclusive na forma do filme, porque o Shin Ultraman ele tem claramente uma divisão entre 4 atos. E esses atos são bem definidos, bem divididos. Eu vi algumas pessoas reclamando dessa estrutura, como ela fica muito óbvia que se tratam de episódios. Só que isso não é por acaso, a gente está falando do Anno e do Higuchi, 2 caras que têm uma ampla experiência em contar histórias no audiovisual, tanto no live action como na animação. Primeiro, é uma referência ao Ultraman ser uma série. Então, como o Ultraman original era uma série, eles vão remeter a isso fazendo uma estrutura que parecem episódios de uma série. Mas, ao mesmo tempo, é um reflexo, é uma discussão sobre essa questão da burocracia na sociedade japonesa. Como cada problema dentro daquela sociedade, como cada interação entre as pessoas que fazem parte daquela estrutura, tanto na estrutura burocrática como nas relações pessoais, elas só conseguem se relacionar e interagir umas com as outras através de protocolos e de questões burocráticas. Então o filme tem essa estrutura que simula essa estrutura burocrática. Para eu passar pela próxima etapa, para eu discutir um ponto seguinte, eu tenho que passar antes por toda uma estrutura de etapas, passo a passo, para chegar lá. Não dá para simplesmente contornar e ir direto para lá. Isso é uma coisa que é muito forte dentro dos costumes e da tradição japonesa e que eles acabam transferindo isso para a estrutura formal do filme. É um filme que fala de burocracia e ele se organiza através de uma estrutura que remete, que parece burocrática, que tem que passar etapa por etapa para chegar em um determinado ponto. E essas etapas são incontornáveis, porque vale a pena lembrar que o Japão, apesar de que ali a partir do século XII os samurais, uma casta guerreira, assumiu o controle político do país, o Japão é um império que ele foi criado por burocratas, nobres que disputavam cargos administrativos entre eles, nobres que se destacavam por escrever crônicas, nobres que adoravam escrever relatórios, que tinham protocolos, que tinham que carimbar, que tinham que enviar memorandos para os outros. Então o Japão surge, é organizado, é constituído como um império de nobres burocratas. E mesmo que depois uma casta de guerreiros, os samurais, eles assumiram o controle do país, essa burocracia ela não desapareceu, ela acabou integrando várias questões dentro da sociedade. Inclusive na era Edo, quando acontece a reunificação política do Japão ali no comecinho do século XVII, os Shogun Tokugawa, o que eles fazem é transformar os samurais em burocratas. Tiram deles as funções militares e transforma eles em funcionários públicos administrativos, porque enquanto eles estão disputando cargos administrativos, eles não estão fazendo guerra entre eles. Então essa questão da burocracia, ela se espalhou entre vários setores da sociedade japonesa e está lá misturada em tudo até hoje. É uma cultura em que muitas vezes não se pode falar diretamente uma coisa para a pessoa. Para tu falar de uma coisa,
tu tem que falar sobre outras coisas, tu tem que passar por etapas, tu tem que fazer um caminho específico para contornar alguma questão específica, para falar sobre as coisas indiretamente. Ou então tu não pode falar com a pessoa, tu tem que falar com uma outra pessoa para aquela outra pessoa falar com a pessoa com quem tu quer falar. Para se comunicar com as pessoas, tem que passar por sérios protocolos, tem que dizer palavras específicas, tem que usar termos honoríficos específicos para pessoas específicas dentro de situações específicas. Então é uma burocracia que está não só nas relações institucionais, mas também nas relações pessoais. Para falar com uma pessoa que tu conhece, com um amigo, com um colega, com um familiar, com o chefe, com o subalterno, existem protocolos para fazer isso. Então é uma burocracia que está espalhada em toda a sociedade, em todos os elementos culturais. E o Shin Ultraman, ele começa como um relatório. A história começa mostrando a aparição do Gomes, que é um kaiju gigante que aparece e começa a causar destruição. E vale destacar o design do Gomes, porque o Gomes, esse kaiju que aparece no começo do Shin Ultraman, a primeira criatura que aparece em Shin Ultraman, ele também é o primeiro kaiju que aparece no primeiro episódio de Ultra Q. Então o Ano foi lá buscar qual é o primeiro kaiju da série Ultra. Ele vai ser o primeiro kaiju a aparecer no Shin Ultraman. E o Tsuburaya, ele reaproveitava vários trajes de outras produções, principalmente as obras que ele desenvolvia para Toho, para os filmes da Toho. Ele pegava os trajes que já tinham sido usados nos filmes da Toho e reaproveitava eles para usar nas produções da Tsuburaya. Então o Gomes, que aparece lá no primeiro episódio do Ultra Q, ele foi feito modificando um dos trajes do Gojira de um dos filmes da era Showa. Então o que o Ano fez? Ele pegou o design do Shin Gojira, da versão dele do Gojira, e modificou o Shin Gojira dele para criar a versão dele do Gomes. Então o que é o Gomes que aparece no começo do filme? É o modelo 3D do Shin Gojira modificado para adquirir a iconografia do Gomes, mas ao mesmo tempo manter elementos do design do Shin Gojira. E a partir daí o filme continua com um tipo de relatório. Eles vão listando vários aparecimentos de kaiju em diferentes lugares do Japão, todos eles causando destruição, e como as forças de defesa e os cientistas e o governo japonês vai fazendo para lidar com eles, mas tudo vai aparecendo de uma forma muito resumida. É um tipo relatório. Olha, apareceu esse, depois apareceu o segundo kaiju, depois apareceu o terceiro kaiju, o governo lidou dessa forma, foi criada uma instituição específica para lidar com isso, que é a versão do Ano e do Higuchi da Patrulha Científica que aparece no Ultraman original, e esses kaijus que ele vai listando como tendo se manifestado antes do aparecimento de Ultraman são todos kaiju que apareceram em algum episódio específico do Ultra Q. Então ele nos introduz o Ultraman dele a partir de um resumo do que seria o Ultra Q dele. E tem basicamente dois tipos de ameaça que a Terra tem que lidar nas séries Ultra. Uma delas são os kaiju. E os kaiju, diferente do que o cinema de Hollywood diz pra vocês, kaiju não é sinônimo de monstro gigante. Resumir kaiju a um monstro gigante é um simplismo que acaba com muitas das características específicas e acaba generalizando e matando o conceito. O termo kaiju se forma a partir da junção de dois ideogramas. Ju é fera, animal selvagem, um animal que vive na floresta, que vive de forma selvagem e que não foi domesticado pelos humanos. O kai tem a ver com modificado, com alterado, com singular, com único, até com assombrado. Então o kaiju, ele é uma fera modificada, uma fera única, uma fera especial, uma fera assombrada, um animal selvagem que não existe outro igual na Terra. E essa singularidade do kaiju pode ser um animal selvagem que ele sofreu algum tipo de mutação, de modificação, que fez ele ficar muito estranho e se destacar do resto da espécie dele, ou o kaiju ele pode ser uma fera, um animal selvagem que é o último da espécie, uma espécie que está em extinção porque o mundo mudou, só ele sobreviveu e ele não se adapta mais a esse ambiente. Então um elemento muito importante para o kaiju é um animal selvagem, esse animal que ele não pode ser domesticado e ele não cabe na sociedade humana. O Honda Ishiro, que foi o diretor do Gojira original, do filme original da Mostra, do Rodan e de vários dos clássicos de kaiju da era Showa, o Honda definiu o kaiju como uma criatura dramática, uma criatura triste. Para o Honda, o kaiju ele necessariamente tem que ser uma criatura triste. Por ser triste, ele automaticamente tem que ser um personagem. Então uma diferença entre um kaiju e um monstro genérico, um monstro do cinema de Hollywood, é que o kaiju, ele sempre é um personagem. Ele não é só uma ameaça de qual as pessoas têm que fugir, os humanos têm que tentar sobreviver. Uma força meio imparcial, como uma avalanche, como um maremoto. Não. Ele é um personagem que ele tem motivação, ele interage com os humanos, ele interage com os outros kaiju. A narrativa, muitas vezes, mostra o ponto de vista dele. Então ele é um monstro, mas ele não é um monstro impessoal. Ele é um monstro que ele é sempre mostrado como sendo também um
personagem. E pro Honda, o Kaiju necessariamente tem que ser uma criatura triste e amargurada. O Honda, que é um dos criadores do gênero, diretor dos primeiros filmes, para ele, para ser um Kaiju, tem que ser esse animal selvagem, que ele é angustiado, que ele é amargurado, que ele sofre, porque ele é muito grande, ele é muito forte, ele é muito alto, e ele simplesmente não cabe dentro da sociedade, porque ele acaba destruindo o ambiente ao redor dele, por ser grande demais, por ser forte demais, e por isso ele é sempre solitário. Então o Kaiju é um monstro, que é um animal selvagem, mas que ele sofre, ele passa por angústias, por ele não conseguir caber na sociedade, no mundo que existe atualmente. E ele acaba causando destruição e acaba causando conflitos com as outras formas de existência que tem em volta dele. Então o Kaiju é esse animal selvagem que é diferente e é único, que não tem nenhum outro da espécie dele e que ele não consegue se encaixar em nenhum lugar. E é importante saber que o Kaiju, ele não é gigante. Tem vários Kaiju de tamanho humano em várias produções. Tem Super Sentai, monstros do tamanho de humanos que são chamados de Kaiju, e na série Os Ultra tem vários Kaiju que eles não são gigantes, eles são tamanho de pessoas. Inclusive em japonês existe uma palavra que é Dai Kaiju. Dai é grande, que significa especificamente os kaiju que são gigantes. Por que existe essa palavra Dai Kaiju para os kaiju gigantes? Porque o kaiju não necessariamente é gigante. O Dai Kaiju é especificamente o kaiju gigante. E tem vários filmes do Godzilla, do Gamera, por exemplo, que tem no título Dai Kaiju. Por quê? Porque é um filme sobre kaiju gigante, não os kaiju do tamanho de pessoas normais. Então kaiju não se confunde com monstro gigante. E quando os filmes de Hollywood se apropriam e mostram qualquer monstro gigante como kaiju, é porque eles não entenderam o conceito. Eles não entenderam o que o Honda disse que era um kaiju, o que Tsuburaya propôs como um kaiju. E nas séries Ultra a gente vai ter os kaiju, que eles são esses animais selvagens, essas forças da natureza, mas a gente vai ter também kaiju que eles se parecem muito com yokai, eles parecem muito com deuses shintoístas. E tem a ver com essa questão do shintoísmo de ser uma religião que é animista e que projeta individualidade, projeta subjetividade em objetos, em animais, em manifestações da natureza, que faz com que essas manifestações naturais, como uma floresta, um rio, uma montanha, também pode ser um sujeito, e então eles também podem ser um kaiju. Então tem kaijus nas séries Ultras que são muito parecidos com a ideia de yokais, como por exemplo o Uragon. E a outra ameaça com que a Terra tem que lidar nas séries Ultras são os Seijin, que são o povo das estrelas, que são a série de diferentes extraterrestres que acabam tendo contato com a humanidade. E os Seijin, diferente dos kaiju, que são animais, eles se comportam como animais e eles simplesmente não cabem naquela sociedade e acabam destruindo, mas eles não têm malícia. Já os extraterrestres, esses diferentes Seijin, tem tanto extraterrestres que acabam na Terra porque eles têm algum problema no planeta deles, estão passando por alguma dificuldade e buscam asilo na Terra, buscam um esconderijo, uma forma de sobrevivência, como tem os Seijin que são maliciosos, eles vêm para a Terra para invadir, para ocupar, para colonizar. E esses Seijin, geralmente, eles são mais inteligentes que os humanos e sempre têm uma tecnologia superior à dos humanos. Então o Ultraman e os outros personagens nas séries Ultra, eles têm que dar com esses dois tipos de problema em geral. Um deles são esses kaiju, são esses seres que eles vêm da própria natureza, e geralmente essas criaturas elas despertam porque os humanos acabam mexendo de alguma forma que não deviam com o meio ambiente, e a consequência lidar com essas criaturas antigas que estão dormindo lá, que eles despertam, ou essas invasões que vêm de fora da Terra, outras civilizações que entram em contato com a Terra e eles querem colonizar os humanos, da mesma forma que os humanos se colonizam entre eles, e não são animais, não são criaturas que se movem por instinto e acabam sem maldade causando destruição. São criaturas que têm planos para conquistar, anexar e colonizar, e muitas vezes são usadas como metáforas para os comportamentos que os humanos usam entre eles, entre as diferentes culturas e entre as diferentes nações. E a história do filme se inicia com o aparecimento do Neronga. O Neronga é um kaiju que ele aparece num dos primeiros episódios do Ultraman original, e ele é um kaiju que ele vivia escondido no subterrâneo embaixo de um castelo e acaba despertando. Ele é gigante, ele tem a capacidade de ficar invisível e ele se alimenta de eletricidade. Então o Higuchi e o Anno aqui vão apresentar uma releitura do Neronga, e começa com o Neronga destruindo a cidade, mas o Neronga é um kaiju, ele é uma fera selvagem, e ele está indo até uma subestação de energia elétrica para se alimentar drenando aquela energia elétrica. E a organização responsável por lidar com essas ameaças é chamada, a
Força de Autodefesa do Japão é chamada e eles tentam lidar com a questão do Neronga. O que fazer para lidar com as complicações causadas pelo aparecimento do Neronga, esse kaiju gigante que está se alimentando da eletricidade. E um ponto que eles levantam nessa parte, inclusive, é como o Neronga parece bastante com o Pagus, que é um kaiju que é lá do Ultra Q, que aparece rapidinho naquelas descrições de eventos, de incidentes que aconteceram antes ali do começo do filme propriamente dito. Como eles são parecidos. E mais pra frente no filme vai aparecer o Gabora, que é outro kaiju que também é bastante parecido com o Neronga e com o Pagus. E eles começam a discutir, não parece que o Neronga, o Pagus e o Gabora são mais ou menos feitos com as mesmas partes, só que com algumas modificações? Isso é porque, da mesma forma como o Gomes foi feito na série original, a partir da reutilização e modificação de um dos trajes do Gojira, o Pagus, o Neronga e o Gabora, eles foram feitos a partir de modificações de um traje do Baragon. O Baragon é lá do filme Frankenstein Tai Chite Kaiju Baragon, que inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre esse filme. Da mesma forma, o Tsuburai aproveitou do traje e modificou ele para fazer diferentes personagens ao longo das séries. Aqui o Higuchi e o Anno, eles também pegam o mesmo modelo digital e fazem algumas modificações para fazer os três personagens diferentes, mas mais para frente do filme a gente vai entender que essas modificações não são coincidência dentro da diegese do filme, porque o Pagus, o Neronga e o Gabora, provavelmente eles foram feitos a partir da mesma matéria. Eles são armas biológicas feitas por alguma civilização antiga que escondeu na Terra no passado e que agora estão se reativando. Então eles foram fabricados dentro da diegese a partir das mesmas peças como os personagens sugerem. E daí que estaria as semelhanças entre eles. E daí a história se desenvolve a partir dessa aparição do Neronga, eles tentando lidar com o Neronga, então de repente desce do céu uma outra entidade que parece ser humanoide, que é o Ultraman. E nessa descida do Ultraman para a Terra, um dos membros dessa organização que lida com essas situações extremas, que se chama Kaminaga Shinji, ele acaba sofrendo um acidente e o Ultraman acaba tendo que se fundir com ele, da mesma forma que o Ultraman original se fundia com o Hayata. Só que aqui o Higuchi e o Anno, eles não apresentam uma versão deles do Hayata, eles apresentam um outro personagem. E dá pra pensar um pouco sobre esse personagem a partir do nome dele. Ele se chama Kaminaga Shinji. Kaminaga é uma junção de dois kanji, um que significa Deus e outro eternidade. E Shinji, bom, Shinji é o nome do personagem do protagonista de Evangelho, uma obra do Anno e que o Higuchi participa também, mas também porque o protagonista da série do Ultraman original, ele se chama Hayata Shin. O Shin do Shinji de Kaminaga é escrito com um ideograma diferente do Shin do Hayata. O Shinji aqui, o Shin usa o ideograma de novo. E o Ji é o ideograma de 2, então a gente pode ler Shinji como o segundo Shin, ou mesmo como o novo Shin. Então nós podemos interpretar o Shinji aqui, o Shin primeiro como um novo, uma nova versão do Shin que era o protagonista original, mas também como o Ji é 2, Shinji pode ser lido como o segundo Shin. Ou seja, um novo protagonista ou um segundo protagonista para esse personagem novo que acaba assumindo o lugar do Ultraman nessa leitura do Higuchi do Anno. Mas que vai ter na história essa função de ser uma figura quase divina, de ser tipo um messias que vem para salvar a Terra. E o primeiro ato do filme é basicamente esses membros dessa equipe tendo que lidar com o aparecimento de Kaiju e com essa criatura que apareceu do nada, que é o Ultraman, que a princípio parece que ajuda eles, mas eles não estão bem certos de se realmente ele está ali para ajudar eles. E o que diabo é essa criatura? Ele não veio da Terra, como acontece com os Kaiju, ele veio do espaço e chegou na Terra. O que ele é e por que ele está aqui? E já nesse primeiro ato aparecem os detalhes sobre alguns temas que vão ser mais desenvolvidos mais pra frente no filme, mas em um momento eles estão tentando lidar com o Neronga se alimenta de eletricidade e alguém questiona, tá? Por que a gente não desliga toda a alimentação de energia elétrica de toda a região? E o chefe da equipe diz não, essa região aqui é a região eleitoral do ministro tal, então o ministro tal ele se elegeu por essa região, se a gente cortar a energia aqui e causar um blackout, isso pode ter efeito nas próximas eleições e o ministro não conseguir se reeleger, então ele não autorizou a desligar a energia. Então, pô, tá tendo um ataque do monstro gigante que tá destruindo a cidade, pode destruir o país, talvez desligar a energia possa ter um benefício para lidar com essa criatura, e ela
vai causar menos danos e vai ter menos baixas, tanto de civis como de militares, só que o ministro não autoriza desligar porque ele pode perder voto na próxima eleição. Então já tem todo um efeito que é político sobre como as decisões dessas instituições, desses corpos burocráticos são tomadas. Não é sobre resolver a questão de jeito mais rápido ou mais eficiente. Tem toda uma discussão que é política e que envolve consequências políticas para lidar com essas criaturas. E outro assunto que surge nesse contexto é por que diabos os kaiju eles só aparecem no Japão, de todos os lugares do mundo. Tem a ver, né, com a tradição dessas narrativas serem no Japão, e os kaiju sempre aparecem no Japão, igual nos filmes de Hollywood, que os extraterrestres sempre invadem os Estados Unidos e não os outros países. Mas também eles lidam com um pouco de umas consequências disso, porque no momento eles diziam, tem alguns países que estão dizendo que esses kaiju eles são invenção dos japoneses, porque os japoneses querem ter uma bomba atômica e estão usando como desculpa, não, a gente precisa da bomba atômica para lidar com os kaiju, mas é manipulação política. E isso é um comentário sobre o governo japonês atual, não só atual, né, mas o governo japonês pós-guerra, que faz tempo que eles debatem que eles querem reinstaurar o exército do Japão, e discussões que o Japão não só deveria ter um exército de novo, como ele também deveria ter armas nucleares. E nesse contexto mostra também que o Japão, para lidar com os kaiju, eles pedem ajuda dos Estados Unidos, eles compram armas, compram munições dos Estados Unidos que eles não usam. Vem o bombardeiro dos Estados Unidos e bombardeia o kaiju e vai embora e depois manda conta para eles sobre os mísseis que eles gastaram. Isso está muito relacionado também com a questão do Japão e da base dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ocupou o Japão no pós-guerra, eles foram embora aos poucos, primeiro liberaram a ilha principal, depois liberaram outras ilhas, mas até hoje tem uma base militar dos Estados Unidos em Okinawa. E tem vários japoneses que são contra, eles querem a retirada da base dos Estados Unidos de Okinawa. E os Estados Unidos diz não, é porque o Japão não tem exército, então nós temos que ter a base aqui para proteger o Japão caso eles sejam atacados por inimigos. Mas na verdade os Estados Unidos usam a base de Okinawa para fazer pressão ali no leste asiático, em relação à Coreia do Norte, à China e mesmo ao leste ali da Rússia. E no contexto do filme, com a aparição dos kaiju, os Estados Unidos têm isso. Olha só, a gente tem a base de Okinawa aqui, mas não é para ocupar, para ameaçar o Japão ou para fazer pressão em outros países aqui da Ásia. É para proteger os japoneses dos kaiju. Então vai ter toda uma representação dessas relações políticas que são tensas, em que as nações elas têm interesses próprios, mas elas alegam outra coisa para poder permanecer no lugar, para alcançar seus interesses próprios, mas dizendo que estão defendendo interesses de outros, que eles estão sendo legais, estão sendo generosos e ajudando outras nações. E essas questões elas vão sendo desenvolvidas de um jeito um pouco mais específico em sequência. No segundo ato tem a aparição do Zarabi. O Zarabi, ele é um extraterrestre, o Zarabi Sedin, que aparece na série do Ultraman original, e na série ele aparece para os humanos dizendo que quer ajudar os humanos, que está ali para estabelecer boas relações com os humanos e cooperar com a humanidade, mas ele tem um plano que é para manipular os humanos e assumir o controle da Terra. O Zarabi, ele inclusive chega a fazer fake news. Ele manifesta um falso Ultraman para fazer a humanidade se voltar contra o Ultraman e ficar do lado dele. E aqui no Shin Ultraman é um pouco parecido. O Zarabi, ele se manifesta e quando ele aparece, ele causa um pulso eletromagnético que não só desativa a tecnologia humana, como apaga todos os HDs, apaga os bancos de dados da equipe. Só que logo em seguida ele diz, não, desculpa, isso aqui foi um efeito colateral, como eu cheguei aqui na Terra, um efeito colateral da minha manifestação é causar esse pulso eletromagnético, mas não se preocupa, eu vou consertar aqui, eu vou religar e vou restaurar os bancos de dados dos arquivos que tinham sido deletados. Só que eu não posso ensinar vocês a fazer isso, porque não é uma coisa que se possa ensinar, é uma habilidade natural da minha espécie, mas desculpa isso aqui. Pô, obviamente não foi sem querer. Ele se manifestou ali, desligou toda a tecnologia eletrônica, apagou todos os bancos de dados e recuperou arquivos que tinham apagados para mostrar, olha a minha superioridade tecnológica. Eu posso apagar toda a tecnologia humana e fazer a sociedade humana entrar em colapso. Eu posso apagar todos os arquivos que vocês têm. Não só isso, se vocês apagaram arquivos, eu posso resgatar os arquivos que vocês deletaram e ter a informação que vocês querem esconder de mim. E o Zarabi chega numa diplomacia agressiva, mas uma diplomacia agressiva que tenta fingir que não está sendo agressivo, dizendo, olha só, agora vocês conhecem o Ultraman, vocês sabem que tem extraterrestres, eu também sou um extraterrestre, e eu vim aqui para compartilhar esse conhecimento, essa tecnologia avançada com a Terra. E eu vou compartilhar primeiro com o Japão. Gostei de vocês e quero ser legal com vocês. Só que assim, vocês têm que assinar um acordo comigo, e esse acordo é totalmente desvantajoso, ele dá muitos benefícios para o Zarabi em relação à sociedade japonesa, e coloca os japoneses como submissos ao Zarabi, em troca de receberem essa tecnologia avançada antes das outras nações da Terra. E o primeiro-ministro e o governo japonês vão correndo lá fazer esse acordo com o Zarabi. Mesmo esse acordo sendo benéfico para o Zarabi e pior para o Japão, porque os japoneses estão pensando,
dizendo, pô, tem vários extraterrestres, tem Ultraman, tem outros ETs que podem vir, vamos fazer um acordo com o cara e vamos ganhar essa tecnologia, vamos ter essas armas primeiro com todo mundo, e fazendo um acordo com os árabes e não deixando outros países fazerem um acordo com os árabes primeiro, é colocar o Japão na frente das outras potências da Terra, é transformar o Japão no país mais avançado tecnologicamente e mais armado militarmente. Então, ao mesmo tempo que eles aceitam ser submissos aos árabes, em troca de ser submisso aos árabes, ser vassalo dos árabes, é ser superior e dominante aos outros países da Terra. Então, o Japão correndo para ser submisso aos árabes desde que eles possam ter poder sobre as outras nações da Terra. Então, é um pouco uma crítica a esse governo japonês, que é o Partido Liberal Democrata, que a gente sabe que são os descendentes lá dos mesmas pessoas, dos militares e dos políticos que administravam o Japão ali durante a Segunda Guerra Mundial. São esses conservadores que eles até fingem de moderados, mas com frequência eles estão falando sobre recriar o exército japonês, sobre criar armas atômicas no Japão, sobre remilitarizar o Japão. Então um pouco é uma crítica a isso, a esse governo japonês que tá ali tranquilo, amigo de todo mundo, mas assim que aparece um extraterrestre e oferece armas pro Japão ser mais armado do que todas as outras potências, dane-se a ONU, dane-se as leis, os tratados internacionais de desarmamento, eles vão correndo na frente para se armar e se tornar a maior potência bélica da Terra. E ao mesmo tempo é sobre a relação desse governo japonês, formado pelo Partido Liberal Democrata, com essa proximidade que eles têm com os Estados Unidos, ao ponto de defender interesses dos Estados Unidos no meio da comunidade internacional, porque esses caras que estão aí, que são descendentes dos políticos e militares ali da Segunda Guerra Mundial, apesar deles serem os caras que eram esses expansionistas, militaristas, que se imaginavam como sendo samurais idealizados e iam para a guerra contra os Estados Unidos, assim que acabou a guerra, teve a ocupação e os Estados Unidos ofereceu anistia para eles em troca deles defenderem interesses dos Estados Unidos e se comprometerem em combater o Partido Comunista Japonês, esses ultraconservadores japoneses que eram inimigos dos Estados Unidos, assim que eles tiveram a oportunidade de anistia, eles assinaram a anistia e esses mesmos caras agora são os aliados, são os caras que defendem o interesse dos Estados Unidos. Então esses ultraconservadores japoneses, rapidinho, eles se adaptaram, fizeram aliança com o governo dos Estados Unidos e passaram a defender interesses dos Estados Unidos, apoiar os Estados Unidos em várias guerras, no Vietnã, no Iraque, em troca dos Estados Unidos dar algumas vantagens para eles ali em relação ao leste asiático. Então essa relação que o governo do Japão faz no filme com os árabes é uma alegoria para essa relação que o governo japonês do Partido Liberal Democrata tem ali com os Estados Unidos. O primeiro-ministro, ele não se incomoda em ser capacho dos árabes se para isso ele puder ter superioridade em relação aos outros países da Terra. Só que depois, quando a gente tem o ponto de vista dos árabes, que ele fala com o Ultraman, ele fala, olha só, esse planeta aqui ele tá cheio de recursos, eles têm esses kaiju, que são essas armas biológicas antigas que estão escondidas na Terra. Só que eles estão cheios de humanos. A gente tem que se livrar dos humanos para poder aproveitar esses recursos da Terra. Então ele propõe ao Ultraman, que é um cara que veio de outro mundo, que é um cara que não tem relação nenhuma com aquele planeta, que eles deviam se ajudar para exterminar aqueles humanos e usar os recursos da Terra, porque os humanos são gado. Para os árabes, os humanos são gado. Esses acordos que ele está propondo ali para o Japão e para os outros humanos, para ele aquilo não tem importância nenhuma, porque para eles os humanos nem são sujeitos, eles são criaturas inferiores que têm que ser exterminadas e o importante mesmo é usar os recursos do planeta. Então para os árabes é uma questão de colonização, é tu chegar num povo que ele considera primitivo, dar de presente algumas bobagenzinhas para conseguir ter acesso e explorar os recursos e transformar esse mundo em colônia. Para os árabes, ele é uma grande potência que está colonizando criaturas de um mundo que ele considera primitivo, mas que tem muita matéria-prima, que tem muitos recursos disponíveis. E do mesmo jeito que os árabes faz na série original, ele também coloca aqui os humanos contra o Ultraman. Ele faz uma grande fake news para parecer que o Ultraman é uma ameaça, é o agressor, para voltar os humanos contra o Ultraman e falar, olha só, tá vendo o Ultraman? Esse cara aqui veio e vai destruir o mundo de vocês. É melhor vocês fazerem um acordo rápido comigo, vocês se submetem a mim, eu dou as armas para vocês e vocês conseguem lutar e se salvar e sobreviver. Só que se os humanos não se submeterem aos árabes logo, o Ultraman vai vir e vai matar e vai destruir a Terra. Então os árabes, ele tenta voltar a opinião popular e a opinião do governo e das instituições contra o Ultraman, para ver o Ultraman como uma ameaça e forçar esse governo a fazer o acordo com ele e se submeter a ele. Então os árabes, ele usa a presença do Ultraman na Terra para o jogo político dele, para essa diplomacia agressiva e para essa manipulação política que ele faz. O Ultraman, que a princípio poderia ser uma força que poderia impedir ele de colonizar a Terra, ele usa dentro do jogo político dele para manipular as pessoas. O Ultraman é uma peça na manipulação política dos árabes. No terceiro ato, nós temos a aparição do Mephilas. O Mephilas também é um personagem da série Ultraman original e o Mephilas também é um Seijin. Ele é um
ser alienígena, extraterrestre, de um outro planeta que tem uma tecnologia muito mais avançada que a Terra. Só que o Mephilas, quando ele aparece na série original, ele se mostra como alguém que não gosta de violência. Ele se coloca como um sujeito superior, ele abomina a violência e ele tenta negociar para fazer os humanos se submeterem a ele, mas sem ele precisar usar violência direta. Ele faz chantagem, manipulação para tentar convencer os humanos a entregar a Terra para ele. E chega um ponto que ele inclusive chega a usar outros extraterrestres, inclusive na série ele chega a usar um Zarab como instrumento para a manipulação de chantagem dele. E aqui quando o Mephilas aparece, ele fala não, que ele realmente estava usando o Zarab. Ele chegou na Terra antes do Zarab, antes do Ultraman, e estava manipulando todas essas peças pro interesse dele. A princípio ele se manifesta como esse sujeito diplomático, ele fala, olha só, o Ultraman apareceu, eu tenho aqui uma tecnologia similar ao Ultraman e tô disposto a dar essa tecnologia para vocês humanos, para vocês usarem para se defender, usar como quiser. Dá pro governo do Japão especificamente. Não peço mais nada, só que o Japão se coloque como vassalo do Mephilas. É tudo que ele pede. Ele não vai usar violência, ele não vai usar agressividade. Ele quer que os humanos entreguem tudo para ele. E ele usa a presença do Zarab, ele usa a presença do Ultraman e inclusive ele usa a presença dos Kaiju. Ele fala depois com o Ultraman que o jogo dele, ele tá manipulando ali para os humanos se entregarem para ele, porque ele quer o domínio da Terra, porque ele gosta muito da Terra e quer ter o controle do planeta antes que outros extraterrestres venham se reivindicar. E ele inclusive usa os Kaiju. Ele fala, olha só, os Kaiju não foi ele que acordou os Kaiju, foram os humanos por degradar o meio ambiente, mas depois que os Kaiju acordaram, ele começou a usar os Kaiju pro plano dele, que é tudo criar essa grande conspiração, como se estivessem grandes ameaças, tanto as ameaças vindo de baixo da Terra, que são os Kaiju, como as ameaças que vêm do espaço, o Ultraman e o Zarab. Olha só como os humanos estão sendo atacados por todos os lados. E os humanos têm uma saída, que é fazer um acordo com o Zarab, se colocar como vassalos dele, e em troca eles vão receber toda a tecnologia para eles se defenderem das invasões. E por que o Mephilas faz isso? Porque se os humanos se colocarem como subordinado dele, outros extraterrestres não podem vir reivindicar a Terra, porque ela já é vassala do Mephilas. E assim ele garante o controle do planeta. E nesse ponto, o Mephilas vai deixar claro qual é um dos grandes temas do filme. Ele fala que, olha só, quando o Ultraman apareceu na Terra, ele causou problemas políticos, porque imagina só, um país específico na Terra tem um extraterrestre com uma tecnologia muito avançada defendendo ele, e as outras nações não têm. É óbvio que todos os outros países vão querer o Ultraman. Inclusive tem espiões dos Estados Unidos e de outras nações que entram lá no Japão e querem capturar o Ultraman para eles. Então a presença do Ultraman ali cria um transtorno político dentro da Terra, e no momento em que o Ultraman se fundiu com o Kaminaga, que ele se fundiu com o humano, ele acabou mostrando para todas as civilizações do universo que os humanos podem ser transformados em armas. Os humanos são um recurso bélico, eles podem ser utilizados como armas em guerras. E todas as grandes potências da galáxia ficaram interessados. Espera aí, aquele planetinho que ninguém se importava, aquilo lá é um recurso que pode virar arma para se usar em disputas bélicas, em guerras entre diferentes planetas. Então todas essas civilizações espaciais agora querem a Terra, e o Mephilas está correndo na frente. Olha só, não, vou garantir que a Terra é minha antes, porque ele quer os humanos, porque os humanos têm o potencial de serem usados como armas. Todos os humanos são armas em potencial para os extraterrestres. Ao mesmo tempo que para todas as nações humanas, o Ultraman é uma arma de guerra em potencial. Inclusive o governo japonês considera o Kaminaga morto e reconhece o Ultraman como não sendo humano, porque se ele não for humano, ele não tem a garantia dos direitos humanos. Ele não precisa ter um julgamento para ser preso. O Ultraman não sendo humano, ele não tem direito à vida nem à liberdade, então ele pode ser escravizado por qualquer potência da Terra. Então é nesse ponto que o Mephilas deixa bem claro um dos temas que é centrais do filme, que é impossível aparecer um kaiju sem criar consequências políticas. É impossível um super-herói descer do céu sem criar consequências políticas. Tudo é político, é isso que o Mephilas vai dizer. O aparecimento daquele primeiro kaiju era um esquema político. A chegada do Zarab e como o Zarab interage com a humanidade e os acordos que ele propõe e como ele usa a imagem do Ultraman é uma questão política. Um extraterrestre se fundindo com o humano é uma questão política, não só política da Terra, como a política de todo o universo. O surgimento de uma nova tecnologia tem consequências políticas. A descoberta de um novo tipo de forma de vida tem consequências políticas. As formas como os sujeitos de diferentes nações, de diferentes culturas, de diferentes planetas se relacionam têm consequências políticas. Um dos temas centrais de Shin Ultraman é tudo é político. Cada pequena ação, cada pequeno evento, cada pequena interação, o aparecimento do monstro sempre vai ser político e a descida de um herói do espaço sempre vai ser político. Tudo é política. Isso é uma mensagem que é bem clara na construção do filme. E depois de toda a confusão com o Mephilas, tem um momento em que a equipe ali, com quem o
Minaga trabalha, eles são detidos. E eles são detidos porque eles acabaram agindo contra os interesses do governo naquele momento. E mesmo eles terem agido contra os interesses do governo, tem uma parte que os superiores dele, os ministros e o chefe deles discutem, não, vamos só dizer que eles agiram assim, mas que eles estavam sendo controlados, eles foram coagidos pelo Ultraman. Porque daí eles são inocentes e a gente não precisa responsabilizar eles. Inclusive porque era interessante ter eles por perto, porque eles eram a conexão que eles tinham com o Ultraman. Então é melhor fingir que nada disso aconteceu, inventar uma história e dizer, não, eles foram coagidos, mesmo todo mundo sabendo que eles não foram coagidos, mas criar essa história para eles não terem de ser responsabilizados. E isso está relacionado com uma outra questão cultural que é muito forte. Tem vários historiadores e sociólogos que falam sobre como na tradição cultural japonesa existe uma forte diferença entre verdade material e verdade formal. Verdade material é a verdade de fato, relacionada aos fatos concretos. Mas a verdade formal é uma verdade que não necessariamente é igual à verdade material, mas que os membros da sociedade, eles convencionam que aquilo é verdade, mesmo eles sabendo que aquilo não é verdade, e todo mundo se comporta como se aquilo fosse verdade. Dentro das ações, das interações, dos protocolos, todo mundo se comporta como se aquilo fosse verdade, mesmo todo mundo sabendo que aquilo não é verdade. Ninguém vai negar que aquilo é verdade publicamente, mesmo todo mundo sabendo que aquilo não é verdade. Então é como se fosse um pacto social que se convenciona a tratar algo como se fosse verdadeiro, mesmo que todo mundo saiba que aquilo não é verdadeiro. Por isso que é uma verdade formal. Um exemplo onde a gente pode ver isso é nas relações políticas. Por exemplo, o próprio imperador. O imperador japonês, ao longo da história do Japão, na maior parte do tempo, ele não tinha poder político de fato. Porque ele não tinha poder econômico e ele não tinha poder militar. Ele dependia de outros líderes políticos, senhores feudais, líderes burocráticos, administrativos, que faziam parte ali da corte com ele e davam esse poder. E muitas vezes o imperador não tinha poder nenhum, ele era simplesmente um refém, ou desses nobres burocratas, ou dos próprios samurais. A ideia do Shogun. O Shogun era um cara que tinha o poder político de fato, ele tinha o controle econômico, ele tinha o controle militar, mas formalmente o imperador era o dono de todas as terras, descendente dos deuses shintoístas, chefe da burocracia budista, então o poder teórico era do imperador. O que ele fazia? Ele mantinha o imperador como refém, o imperador não podia dizer nada, era mantido em cativeiro pelo Shogun, que administrava os espaços por onde o imperador circulava. O Shogun tinha o imperador como refém, mas dizia que estava protegendo o imperador. E todo mundo sabia que o imperador era refém, todo mundo sabia que o imperador não tinha poder nenhum, mas ninguém nunca falava publicamente que o imperador era refém. Todo mundo dizia, não, o Shogun está protegendo o imperador. O imperador é o líder político supremo do Japão, todo mundo sabendo que ele não tinha poder de fato. Por quê? Porque os protocolos exigiam que o imperador fosse tratado com certo respeito, e o Shogun, que queria se legitimar, ele mantinha o imperador ali com ele para garantir que o imperador não ia dizer nada que contrariasse o que o Shogun tinha decidido, mas ele dizia que estava fazendo as coisas em nome do imperador. E todo mundo sabia que aquilo era mentira, mas ninguém jamais falaria que aquilo era mentira em público, porque isso violaria certos protocolos e convenções sociais. Então aí que está uma verdade formal, o poder que é do imperador, e a verdade material, o poder que era do Shogun ou do regente. Tem também aquelas narrativas de que o imperador era o descendente dos deuses shintoístas na Terra e por isso ele era Deus. Ninguém tratava o imperador de fato como Deus. Os japoneses, eles sabiam que o imperador não era divino. Era uma sociedade de burocratas. Eles acreditavam nos carimbos, nos relatórios, nos cargos, nos postos que eles ocuparam. E depois os samurais assumiram, e os samurais eram práticos. Tinham um problema, eles iam lá e resolver. Cortava a cabeça do fulano, queimava a cidade, expulsava alguém e estava resolvido. Todo mundo sabia que o imperador não tinha poder nenhum de fato e que ele não era divino, mas todo mundo repetia essa narrativa de que o imperador é descendente dos deuses porque estava lá no Kojiki, estava lá naqueles livros antigos que fundamentavam a Constituição e a história do Japão. Estava lá uma convenção formal de que isso era verdade, então todo mundo repetia formalmente, mas não significa que eles acreditavam que o imperador era divino, porque o elemento cultural muito forte deles é essa diferença entre verdade formal e verdade material. Isso é algo base na constituição cultural deles. E essa questão cultural, dessa grande diferença marcante entre verdade formal e verdade material, é algo que aparece bastante no Shin Ultraman. Tanto em como os agentes do governo e os burocratas agem ali entre eles, tratam os subalternos e os superiores,
fatores, como na própria relação que os extraterrestres têm um com os outros e as que eles têm em relação à Terra. Quando o Zarabi aparece e propõe aquele acordo é mentira. Quando ele aparece e diz que, sem querer, eu causei um pulso eletromagnético que apagou os dados e desligou os equipamentos, mas eu vou religar e vou consertar tudo. Aquilo ali não é verdade e os humanos sabem que não é verdade. Eles sabem que ele fez aquilo só para demonstrar o poder, diz que aquilo ali aconteceu por acidente, todo mundo sabe que não foi um acidente, mas ninguém vai jogar na cara, isso não foi acidente, não. Todo mundo finge, faz de conta que acreditou e leva uma situação fingindo que acreditaram e fingindo que não sabem que o outro sabe que eles não acreditaram. E daí nós temos o quarto ato do filme, que é a chegada do Zoff. O Zoff é um personagem que tá lá na série do Ultraman original e ele é o superior hierárquico imediato do Ultraman. Tem o Ultraman e o Zoff é como se fosse um capitão ou tivesse uma outra patente equivalente que tá ali imediatamente acima do Ultraman. E o Zoff chega na Terra e fala pro Ultraman: olha só, tu fez uma burrada. Quando tu se fundiu com o humano, tu demonstrou para todas as espécies do universo que os humanos podem ser usados para se criar armas. E essas espécies vão começar a vir para a Terra para disputar ela. Quem vencer vai fazer armas com os humanos e talvez essas armas sejam usadas inclusive para ameaçar a própria Terra da Luz. Então o que o Zoff diz pro Ultraman é: quando tu se fundiu com o humano, tu criou consequências políticas não só para o planeta Terra, mas para todo o universo. Desestabilizou todo o equilíbrio político do universo. E a conclusão do Zoff é: para eliminar esse problema, a Terra e os humanos, que há pouco tempo ninguém dava importância, mas quando o Ultraman se fundiu com o humano, ele demonstrou que tem todo um potencial para usar a Terra e os humanos como instrumento bélico. A Terra e os humanos são uma peça que desequilibra toda a estabilidade política do universo. Então o Zoff vai resolver aquilo como? Destruindo a Terra. E daí que o Zoff ativa o Zeton. E o Zeton também está na série original e ele é uma arma biológica que é usada contra o Ultraman no final da série e que acaba ferindo gravemente o Ultraman no final da série. E o Ultraman explica para os humanos. O Zoff concluiu que a Terra criou um incidente político interplanetário e a forma mais eficiente de resolver esse incidente é se livrando da Terra. Destruir a Terra talvez vai poupar vários mundos de entrar numa guerra futura. Então o mais fácil é simplesmente eliminar a Terra. E os humanos tentam propor para ele: tá, e se a gente tentar conversar com o Zoff? E o Ultraman fala: não adianta conversar com o Zoff, ele simplesmente vai cumprir as leis da Terra da Luz. Então o que o Higuchi e o Anno fazem aqui é construir o Zoff como um burocrata. Ele é essa figura superior de autoridade, mas dentro de uma tradição japonesa, uma patente superior significa estar mais preso às burocracias das instituições. E o Zoff é isso, olha só, tem uma regra, o Ultraman descumpriu a regra, tem consequências e tem ordens que vieram lá de cima. E cabe ao Zoff simplesmente cumprir essas ordens, não tem como negociar com o Zoff, ele é um burocrata, e o burocrata ele simplesmente segue a burocracia, ele segue as normas e segue a ordem dos superiores, então é impossível negociar com os burocratas, da mesma forma que os humanos não conseguem escapar daquelas burocracias internas nas quais eles estão presos. E o final é até um tanto otimista, porque o Higuchi e o Anno vão propor aqui um tipo de rebeldia, não é um final feliz, não se pode vencer tudo, mas talvez um caminho possível de reafirmar a individualidade, de ser mais humano, seja se rebelar contra essas normas e contra toda essa burocracia. Talvez a humanidade possa ser encontrada ao se negar a fazer parte desse corpo institucional que não tem sentimentos, que simplesmente segue regras e reproduz os comportamentos esperados. Outra coisa que vale a pena se observar é que Shin Ultraman ele usa muito CGI, usa muita animação computadorizada e que a princípio pode ser visto como um contrassenso à tradição de Tokusatsu da qual Ultraman vem, que vem dessa tradição de construir efeitos especiais a partir do que o Tsuburaya Eiji produzia, que é muito focada nos efeitos especiais práticos. Só que aqui o Higuchi e o Anno, eles meio que tentaram buscar um equilíbrio, né? Porque o Higuchi e o Anno são dois autores que trabalharam muito com animação, eles vêm da animação. E CGI é um tipo de animação. Mas também são autores que têm muito respeito pela tradição e pela produção dos Tokusatsu. Então o que eles fizeram é usar muita animação 3D, mas combinar com efeitos especiais práticos ou tentar simular e se aproximar de alguma forma dos efeitos especiais práticos. Por exemplo, quando o Ultraman sai voando,
A animação dele voando é com um personagem parece rígido, estático, porque o efeito especial da série original usava um boneco. Então eles criam uma animação tridimensional que intencionalmente parece sem movimento, parece sem vida, para parecer o boneco utilizado na série original. Vários outros efeitos especiais foram construídos visualmente para parecer efeitos especiais criados nos anos 60. O raio que o Ultraman dispara, o Higuchi Wano, eles chamaram o sujeito que era responsável por fazer os raios na série original de 66 e 67, para ele fazer os raios utilizando a mesma técnica e eles sobreporem naquelas imagens com animação tridimensional. E inclusive o próprio Ultraman, apesar de nesse filme ele ser todo feito por animação computadorizada, o Higuchi e o Wano, eles fizeram questão de não perder um elemento que é bastante importante pro Tokusatsu e que eu já comentei isso num vídeo inclusive, que é a função do suit actor, né? O ator ali que é especializado em atuar mascarado sem mostrar o rosto e compensa isso com uma atuação gestual, corporal, que usa técnicas vindas do teatro tradicional japonês, tanto do No quanto do Kabuki. E para não perder esse elemento, o Higuchi e o Wano, eles fizeram o Ultraman, que é todo construído com CGI, com animação computadorizada tridimensional, mas todos os movimentos desse Ultraman são feitos a partir de captura de movimento. E as capturas de movimento foram feitas a partir da atuação do Furuya Bin, que era o suit actor da série Ultraman original. Então esse Ultraman do Shin Ultraman, apesar dele ser construído todo digitalmente, ele tem os movimentos feitos pelo mesmo ator que fazia o Ultraman na série original, que garante que esse elemento da atuação do suit actor não se perdesse na transposição para essa nova versão. Então o Shin Ultraman, ele traz vários temas, dá para fazer várias leituras a partir dele, mas um tema que é central durante todo o filme, que é construído e desenvolvido ao longo de todo o filme, é o seguinte: tudo é política. O aparecimento do monstro é política, a atuação de um super-herói é política. Todas as relações sociais que nós temos, tanto no trabalho, com as instituições, como na vida pessoal e as relações interpessoais, tudo é política. E o filme é bem claro a apresentar isso no começo, com pequenos detalhes, e indo desenvolvendo, num crescendo, até no final o Mephilas e o Zoff falarem: olha só, a chegada do Ultraman na Terra criou um impacto político tão grande que desestabilizou todas as relações políticas em todo o universo. Então tudo é política, tudo é sobre política. Por hoje era isso, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, se puderem compartilhar com os amigos se vocês gostaram, se não gostaram, mande para os inimigos e para os ressentimentos. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir, para dar uma olhada nos outros vídeos. Eu agradeço muito aos apoiadores do canal, porque é graças aos apoiadores do canal que esse vídeo existe. Inclusive o tema do vídeo foi decidido por votação no grupo dos apoiadores. Se vocês ainda não conhecem a campanha de apoio, eu convido para ir lá no Apoia-se e olhar a página do Ilha Kaiju. Qualquer contribuição é muito bem-vinda e colabora muito para o canal continuar existindo. Sintam-se à vontade para fazer comentários e obrigado e até o próximo vídeo.